vou chamar aqui a Thaís. Nossa pregadora de cunho internacional, não, vou apresentar agora. E agora falando sério, não é nem porque ela não tinha como fazer isso. Tá aqui alguém que eu amo mais que chocolate. Você sabe que eu gosto de chocolate. Tá aqui alguém que eu aprendi. Eu vou acabar chorando, tá? Tá aqui alguém que eu aprendi muita coisa. Eu vou acabar chorando, droga! Droga, é real, não tô zoando. Tá aqui alguém que cuidou de mim, que me ajudou. Não só ela, mas o pastor Wagner. Theo, Bia e Luísa, vocês não fazem noção do quanto vocês me salvaram. Vocês não fazem noção. Mas Thaís, obrigado. Obrigado. Eu perdi minha família, mas eu ganhei alguns outros. Os irmãos mais velhos, uma figura meio materna. E é mais ou menos isso, uma figura meio materna. Obrigado, Thaís. Obrigado por ser essa pessoa, não só na minha vida, mas para todos nós aqui. Vocês ainda vão conhecer a Thaís do jeito que a gente conhece. Vocês ainda vão conhecer a Thaís usada por Deus do jeito que a gente conhece. E se por acaso você ainda não entendeu que essa mulher é muito ungida pelo Senhor, só chega do lado para você sentir o cheiro da unção. Você vai perceber. Eu quero orar por você aqui agora, porque eu começo a chorar. Pai, obrigado pela vida da Thaís. Usa a tua serva muito mais do que ela imagina que ela possa ser usada nessa manhã. Ó Deus, a semelhança de ontem, que o Senhor continue dando a ela percepção espiritual. Percepção espiritual, ó Deus, para que ela tenha discernimento do teu Santo Espírito, em saber aonde o Senhor está agindo, como o Senhor está agindo e o que o Senhor quer que ela faça, como agora, que ela fale daquilo que o Senhor mandou ela falar, e que nós tenhamos a humildade de ouvir, em nome do Senhor Jesus, e aplicar na nossa vida. Amém. Amém. Daniel está mais para filho mais velho do que irmão mais novo. Mas daqueles que a gente fala assim, vai, vamos chamar ele para tomar um lanche? Tá precisando? Tomar um lanche? E a gente dá o lanche, umas cascudas, não tem? É sobre isso, é sobre isso. Mas amém, bom demais aqui com você. Primeiro eu queria agradecer a todos que oraram por mim essa semana, que souberam que a gente não estava bem. Quando não tinha mais graça, quando ninguém pegava mais Covid, Thaís pega Covid e fica ruim. E Deus está nos recuperando. Não vou te dizer que estou 100%, não. O negócio está meio lento ainda. Mas Deus vai fazer todas as coisas. E aí, não entrar em modinha política, continuem tomando vacina. A vacina está lá para a gente tomar. Tem gente que ainda não completou lá as 4 doses. Tome sua vacina. E eu tenho certeza, eu enfrentei a pandemia toda na linha de frente, na área da saúde. E tenho certeza que o pior só, além da proteção de Deus, não foi tão pior porque Deus mandou a vacina para que a gente passasse de forma menos difícil, né? E já foi muito difícil. Mas eu agradeço as orações de cada um, continuo orando por nós, e agradeço a proteção mais uma vez do Senhor, porque como foi da primeira vez, a gente pega o Covid dentro de casa e o Senhor continua guardando o pastor Wagner. E essa para mim é um motivo de maior alegria, porque os irmãos sabem que ele tem um problema renal, e alguém renal quando pega Covid é muito triste. É muito difícil, mesmo vacinado. Então, louvamos ao Senhor e glorificamos o Senhor por isso hoje. Não vou pedir para levantar a mão, mas quem aí já tentou fazer de tudo um pouco? Vários pratos girando? Falando, não se entrega não, gente. Vários pratos girando, e a gente quer cuidar da casa, a gente precisa trabalhar fora, e tem que cuidar do menino, e aí a gente inventa, a gente quer empreender, a gente vai vender revistinha, vende lingerie, vende calçado, a gente está inventando moda até de fazer caderno, fazer caixa, e vai inventando moda. E a gente vai inventando moda, e vamos tentando rolar um monte de prato de uma vez. Eu faço isso. Não gostaria. Não sei se não gostaria também, porque essa semana me provou que eu acho que eu preciso fazer isso. Que a gente fica 50% mais doente quando não consegue fazer tudo isso. E a gente foi inserido nessa roda do cotidiano, nossa, agora mulheres super poderosas, não é isso? O empoderamento que vem pra gente, não, que eu posso, eu quero e eu consigo. E aí a gente tem esquecido de várias outras coisas, inclusive da nossa saúde mental.
A gente tem esquecido, deixado para cuidar do marido mais tarde ou amanhã. E os filhos, a gente não consegue mais criar tantas memórias como antigamente. E nós vamos ficando com o coração cada vez mais enrijecido, petrificado, inacessível. E continuamos consumindo o que a sociedade nos fala. Nós podemos, nós fazemos e nós somos super poderosos. Só abrindo uma pausa, não é sobre superpoderes que eu vou falar hoje, mas se tem um empoderamento que eu quero, é o empoderamento que o Espírito Santo de Deus pode dar à minha vida. E é esse empoderamento que nós precisamos buscar. E esse empoderamento a gente não acha na rede social, a gente não acha no que nos ensina em palestra motivacional. Esse empoderamento você encontra lá no secreto, com seu joelho no chão, em oração. Então sim, fomos mulheres e homens super poderosos, porque nós temos o poder do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. E a vida, mesmo você tentando girar todos os pratos, nem sempre ela é justa. Quantas vezes aí você já fez, vamos usar mulher não, porque fica muito clichê. Marcelão fez aquele bolo gostoso, botou na mesa, nem tô vendo ele, só tô vendo Kate. Fez aquele bolo gostoso, botou na mesa, Kate comeu um pedaço e voltou pro computador. Ele, poxa, nem falou que estava gostoso. Nem falou que estava bom. E qual foi a última vez que você fez aquele relatório no trabalho? Ou mesmo fez tudo certinho, caixa bateu perfeitamente, e aí alguém chegou, parabéns Daniel, hoje não faltou nenhum real. Não. Audrey, essa peça foi espetacular, não tem juiz que não vai dar ganho de causa pra gente. Até onde eu fiquei sabendo, ainda não estão premiando ninguém por banheiro bem lavado. E é isso. A gente vai passando os dias dando o nosso melhor, fazendo tudo que a gente pode, mas a gente nem sempre tem o reconhecimento que nós achamos que devemos receber. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia agora, em Lucas 10, 38 a 42, pessoalmente, um dos textos que eu venho anunciando há algum tempo que gostaria de pregar. E eu ainda fiquei em dúvida, eu acho que eu já preguei esse texto na EBC, mas Deus não tirava ele do meu coração, então se eu preguei, vocês que lutem, vamos ouvir de novo. Porque eu também não consigo lembrar se eu preguei ou não. Agora com o segundo Covid, lembrança não vai ser uma especialidade. Lucas 10, 38 a 42, amém? Então vamos embora. Lucas 10, 38 e 42. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada em seus afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não te incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. O Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. É uma história conhecida, né? Todo mundo, mesmo aqueles que já chegaram há pouco tempo a conviver, estar conosco na igreja, já conhecem essa história muito bem. E aí, assim que a gente ouve, a gente já elege uma vilã. Marta, Marta. Oh, você não devia fazer isso, Marta. O certo é ouvir a palavra. E a gente já tem uma série de recriminações para oferecer a Marta travessa que não devia ter feito isso. Mas quando você começa a pensar melhor, eu acho sim que Marta é muito injustiçada. Não que ela não tenha errado, mas a gente pega muito pesado com ela. Porque vamos pensar no que estava acontecendo na vida dela? Minimamente 13 homens que viajavam longos períodos, chegaram na casa dela e falaram assim, rapaz, vamos ficar por aqui. E aí ela não tem padaria, ela não tem iFood, ela não tem comida congelada, ela não tem geladeira.
Geladeira. Não tem geladeira. Não tem água na torneira. Não tem torneira. Não tem pia. Não tem nada. E ela, naquele contexto, se vê: eu preciso receber o rei, eu preciso receber o maior rabino do meu tempo. E aí, o que ela faz naquela situação? Eu acho que agora, depois de pensar um pouco melhor, você para assim: eu não sei se faria muito diferente. Eu não sei se não agiria bem assim. Não precisam ser 13 homens. Mas se eu chego lá na sua casa com a minha família, eu chego lá na casa da Daiane: ei, Dai, tudo bem? Vim passar a tarde com você. Ela: Mateus, corre ali, conta não sei o que. Vai ser, ai meu Deus, ela vai ver que eu não puxei o sofá hoje. Como se eu estivesse andando debaixo do sofá, assim, procurando se tem poeira embaixo. É porque você não foi na urina, mas o dia que ele foi. Vou fazer uma piada, o pessoal da escola pública. Como se a visita fosse andar olhando debaixo das camas, assim, ó. Daí, sua porca, não vai debaixo da cama. Não é isso que a gente pensa? Meu Deus, eu não puxei o sofá. Meu Deus, mas eu não fiz isso. Eu não limpei debaixo do armário. A visita nem vai entrar no seu quarto. Mas você está preocupado? Você não está limpando. Então, nesse contexto todo de quem somos nós, Marta até que ficou mais humana, né? Ficou até mais próxima da gente. E aí, a pergunta que não quer calar é: como a gente tem o coração de Maria, um coração adorador, um coração que quer beber mais do Senhor, vivendo no mundo de Marta? Que de repente o que te exige não é a tua casa, mas é o teu trabalho. Eu tenho uma agenda apertadíssima para cumprir. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muitas coisas para dar conta. Eu tenho um casamento para organizar. Eu tenho. Mas como não perder o seu coração de adorador num mundo que tanto nos exige? Talvez nenhuma das escrituras hoje nos mostre tanto essa dualidade da vida moderna. Nos mostra tanto qual é o problema e qual é o problema. Ele está fugindo dessa linha e deixa a tia doida. Só tem uma lá hoje. Voltando. A gente quer adorar como Maria, mas a Marta dentro de nós está lá dentro assim, gritando, querendo controlar todas as outras. Mas hoje eu quero falar com você sobre 3 pessoas, tá? Dessa introdução toda. Pessoas comuns que receberam Jesus em sua casa. O nome de 2 delas, vocês já sabem, é Marta e Maria. 2 mulheres, irmãs, provavelmente ambas solteiras, que moravam no povoado de Betânia e que era perto ali de Jerusalém, caminho para Jerusalém. Seus nomes: Marta e Maria. A terceira pessoa, ela vive hoje. Seu nome, não conheço, não, se é homem, se é mulher, se é idosa. Não importa, porque a terceira pessoa é você. Eu quero que você se coloque dentro deste texto e veja o que Deus deseja falar ao seu coração nessa manhã. Primeiro eu quero falar com você sobre Marta. À primeira vista, ela parece uma mulher realizada. O texto de Lucas fala que a casa era de quem? De Marta. A casa era de Marta. Então, era uma mulher realizada, que tinha uma casa, que era dona daquela casa, e ativa, trabalhadeira, ordeira, pelas poucas palavras que se fala dela. Ela sabe muito bem receber um hóspede especial como Jesus. Ela se mexe, agita, realiza, organiza, dá ordem, trabalha, faz com que tudo funcione da forma como deve funcionar. Marta nunca pode ser reconhecida como alguém que é relaxada. Vamos constatar isso como algo bacana, positivo, ok? Não estou tratando ela ainda como uma workaholic, uma pessoa viciada em trabalho, não. Mas como alguém que sabe o papel dela, que sabe o que precisa ser feito e o realiza com maestria, ok? Mas o que está errado com Marta? O que coloca Marta nesse lugar de se comparar com uma outra mulher e de ter que de receber essa chamada de atenção, digamos assim, mesmo que eu interprete de forma carinhosa,
do mestre naquele momento. Marta, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que Marta, naquele momento, ela apresentava um coração enrijecido. Um coração que entendia tudo o que precisava ser feito, um coração bom. Mas ela estava tão presa à religiosidade, às normas, ao trabalho, ao que precisava ser feito, às datas que precisavam ser realizadas, às coisas que tinham que ser de forma tão ordeira por ela, que no final das contas isso enrijeceu o seu coração, não a tornava mais sensível ao Espírito Santo, não a tornava mais sensível às palavras de Jesus. O grande problema é que o serviço pelo serviço, sem o mestre comandando a sua vida, produz em nós um pensamento como se Deus nos devesse alguma coisa. Thaís está ficando doida. Eu não acho que Deus me deva alguma coisa. Você pode não achar de forma clara na sua cabeça, mas você age como se Deus te devesse alguma coisa. Porque nós amamos Jesus, nós frequentamos a igreja, fazemos viagem missionária, participamos disso, daquilo. Deus tem a obrigação de me atender ou de resolver determinada situação de acordo com o que eu penso ser certo. E aí está o problema. Quero te convidar para viajar comigo na história. Vamos lá, não está na Bíblia. Primeira coisa que eu vou falar, deixar muito claro. Não está na Bíblia. Mas eu queria usar da criatividade para que nós nos coloquemos lá em Betânia, naquela situação que estava acontecendo. Primeiro eu queria que você imaginasse Marta na cozinha. Ai meu Deus, e agora? 13 homens, não podia mandar um mensageiro? Ai, e a carne que está no sal? Não dá. Não dá, é muita gente, não dá. E agora o que nós vamos fazer? Frangos, o vizinho tem frangos, vá serva. Vai, pede o frango para o vizinho. Precisamos depenar quantos frangos a gente conseguir. Precisamos receber muito bem Jesus. Água. Gente, eu peguei água só para o suficiente no dia. Eu não esperava 13 homens na minha casa. E agora, falando, Maria, cadê Maria? Maria tem que pegar água para mim. Vai chamar Maria para mim. Maria precisa vir aqui. Eu preciso de Maria. Me chamou, Marta. Eu já dava um soco na cabeça. Fala, Deus. Me chamou, Marta. Maria, você viu que chegou um monte de gente aqui? Jesus está aí com os discípulos, precisamos buscar água. Pegue o cântaro e vá buscar. Ai, tá bom, estresse. Foi muito já buscar água. E aí vai Maria buscar. Esse aqui é meu cântaro, tá, gente? Vai Maria buscar, sejam criativas. Por favor, me ajuda. Vai Maria buscar. E aí ela passa pela sala. Mas passou pela sala. E lá na sala está Jesus conversando. E aí ela já para, olha, aí encosta assim, aí encosta numa perna. E aí fica de cantinho, porque não pode aparecer. Naquela época, as mulheres não podiam ficar na sala enquanto o mestre ensinava. E ela ficava de um cantinho. Aí depois tocou a perna assim, porque começou a pisar. E ela me ouvindo. E aí eu olhava para trás para ver se Marta não está vindo. Marta não estava vindo, vou ficar aqui. Aí eu ouvi. Aí o cântaro começou a pesar, começou a pegar. Se quebrar esse cântaro aí do Marta, não me pega. Aí encosta. Aí fica ouvindo e bebendo tudo o que Jesus estava falando. Tem uma versão que fala que Maria quedou-se. Eu achei muito legal essa palavra. Sabe quedar? Não? Quedar é estacionar, se fazer parar, paralisar. Então Marta ficou como uma estátua ali, ouvindo o que o mestre dizia. E até que eu imagino que ela se sentou no chão. Que ela não tinha mais o que fazer. Ela mexe demais assim. Ela não tinha mais o que fazer a não ser ficar bebendo, ouvindo e aprendendo e recebendo tudo aquilo que ele estava dizendo. Certamente Jesus já tinha visto Maria. Certamente, mas ele não iria recriminá-la, ia deixá-la ali, falando tranquilamente. Ela ficou lá no canto. Na minha imaginação, Maria ficou num cantinho,
onde não atrapalhava ninguém. Os servos continuavam passando, botando a mesa, fazendo as coisas, e ela não conseguia tirar os olhos daquele que jorrava a água da vida. Enquanto isso, e aí, já terminaram com os frangos? Ah, dona Marta, não consegui terminar o frango não, que até agora o menino não chegou com a água. Maria! Na minha cabeça, é uma folgada. Lá em casa eu teria falado assim, pilantra, não acredito nisso. Você toma vergonha. Eu já teria. Você acha que a primeira palavra que Marta falou foi para Jesus? Eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável. Lucas não ia tanto nos detalhes assim. Eu acho que ela já devia ter descido brigueira de primeiro e se achou no direito de virar mestre. Não te importas? Como se fosse assim, eu tô aqui trabalhando, me matando, e o senhor não está vendo, o senhor não se importa. Como se Deus tivesse a obrigação de atender aos seus caprichos. Quantas orações você tem feito nesse estilo? Senhor, mas eu vou na oração, eu vou ao domingo, eu faço tantas coisas, eu faço tanta coisa, eu tô querendo engravidar e não consigo. O Senhor cura todo mundo, mas não cura o meu esposo. Eu já estou com 40 anos e não me casei. Tem tanta menina aí com 18, 19 anos se casando. Eu já estou há 8 casada e o Senhor não me dá filhos. Nada pessoal, gente. E a gente começa a requerer do Senhor como se Ele fosse um gênio da lâmpada e estivesse aqui unicamente para fazer os seus desejos. E aí a gente fica lá cantando, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional, até Ele te dizer não, até Ele te dizer espere, até Ele te dizer não é chegado o momento, ou simplesmente isso não é para você, eu não desejo isso para sua vida. Porque Deus também é Pai amoroso. Ele põe limites em você. E receber limites dói. A gente não quer ter limites. Tem uma história que quem conta essa história é a Helena Tanuri, tá até no livro dela. O filho dela de 3 anos estava vendo a irmã com 10 passando manteiga no pão com a faca. Aí o filho dela fala assim, mãe, eu quero a faca. Não pode, meu filho, você tem que entender. A sua irmã já tem, mas eu quero a faca. E ele fazia um escampo cada vez, meu filho, você vai se machucar. Isso você não tem coordenação motora, criança. Mas eu quero a faca. Eu quero a faca, eu quero a faca. E isso demorou muito tempo. E ela conta no livro, falando assim, eu perguntava, Senhor, o que eu faço para essa criança entender que eu não posso dar a faca para ele? E ela conta que Deus falou ao coração dele assim, Helena, você faz igualzinho. Você faz exatamente isso. Eu fico falando para você não. E você continua esperneando, batendo o pé, como se tudo tivesse que ser do seu jeito. O meu amor é perfeito, é completo. E eu não te devo nada. Eu não te devo nada. Mesmo quando eu digo não, é porque eu amo você. Romanos 5:8 fala que mas Deus prova o seu grande amor para conosco quando nos enviou Cristo, mesmo quando ainda éramos pecadores, você não tinha feito nada para merecer. Ele mandou Cristo. E 1 João fala que nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Vem dele. Não há nada que você possa fazer para merecer. Deus não precisa te dar nada a você para provar você que te ama. Ele já te amou antes de você nascer, já disponibilizou você o processo de salvação, de refrigério. E na hora que o vale foi inevitável, Ele vai passar com ele, com você. Ele não vai te tirar do vale, não. Ele vai caminhar com você lá dentro do vale. Ele não está
te devendo nada quando aquela pessoa que você ama não é curada. Ele não está te devendo nada quando ele não tira seu filho da droga, quando ele não traz de volta seu filho para a igreja. Deus não está te devendo nada, ao contrário, Ele falou que você passaria por aflição e que Ele estaria contigo até a consumação dos séculos. Mas Ele te ama. Nós não temos nada que simplesmente requerer porque achamos que fazemos meia dúzia de coisas por Ele. Porque sim, é meia dúzia de coisas. A vitória, irmão, meu irmão, não é quando tudo dá certo, simplesmente porque tudo saiu do jeito que você queria. Vitória mesmo, a gente encontra quando a gente chega lá no patamar de Paulo, lá em Filipenses 4:11, que diz que eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Eu sei viver em necessidade, mas também sei viver em fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio, de estômago vazio, com pouco ou com muito. Pois posso todas as coisas por meio de Cristo, porque Ele é quem me fortalece. Quando a gente entende isso, muda tudo. Marta, quantas vezes somos como você? Quantas vezes, com o nosso coração enrijecido pela nossa religiosidade, pelas nossas tarefas, a gente deixa de ter o coração sensível à voz do Espírito? Não te importas de me deixar servir sozinho? Voltando à minha imaginação, eu fiquei imaginando, depois dessa fala de Marta, aqueles 5 segundos antes de Jesus falar qualquer coisa e Marta terminou de falar, aqueles homens todos devem ter virado para trás e olhado para a cara de Maria. Maria deve ter ficado mais vermelha do que Daiane quando eu falei o nome dela aqui mais cedo. Marta se achando a rainha da situação de falei mesmo, tá errada, eu falei mesmo, entendeu? Minha imaginação. E ao mesmo tempo os homens assim, não pode não, eles têm que tirar essa mulher daí, alguém tem que ensinar pra ela, isso não é jeito de uma mulher se comportar, essa mulher não pode estar aí. E começar aquele zum dos homens. Por quê? Porque de fato essa não era a tradição da época. De fato, não era para Maria estar naquele lugar, daquela forma, naquele momento. Porque a tradição dizia que devia estar em outro lugar. Vemos agora a segunda coisa que acontece com o coração enrijecido. A gente vai se tornando, os nossos afazeres, o nosso dia a dia, vai tornando a gente cada vez mais duro. E a gente acha que a nossa própria justiça pode sim jogar o nosso irmão no buraco. Eu posso virar para Maria e falar assim, aí ó, tá fazendo isso aí. Eu posso acusar, a gente veste o nosso crentez, né? Nosso fluente crentez, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Está amarrado? Não, repreende, não. Não, eu não estou chamando atenção, estou exortando em amor. A gente veste o nosso crentez fluente, né? E começa a se achar limpinho, mais bonito que os demais, não tem? Mais limpo, e por isso a gente acha que a gente está na posição de julgar alguém. E aí a gente começa a se comparar. Não, porque eu sou justo, eu faço dessa forma, mas aquele irmão. E a gente se acha no direito de começar a apontar o outro. E Jesus fala que a nossa tendência de querer demonstrar superioridade moral sobre os outros, mesmo estando lá no capítulo 7 de Mateus, que a gente não deve julgar para não ser julgado, ou que a gente vai ser medido com a mesma régua, com o mesmo tamanho, da mesma dureza que o nosso coração julga as pessoas. Na internet, então, a gente vê isso tão comum, que as pessoas são invisíveis, e aí as pessoas não se demoram para julgar um ou outro, certo, errado, bom, e continuam ali naquela briga, como se Deus não estivesse na internet. E aí a única vez que eu vejo Jesus ser ríspido na palavra, duro na palavra, justamente fala com os fariseus, né, raça de víboras, sepulcros caiados. O que é sepulcro? Alguém que é branquinho por fora, lindo, maravilhoso, tem a justiça perfeita, mas por dentro só um cadáver, só lixo. A gente vai ficando enrijecido, endurecido pelas nossas atividades, pelos nossos achismos, pela nossa moral, e a gente vai perdendo a sensibilidade com os problemas do nosso irmão e nos colocando no direito de estar apontando o que A, B fazem e se achando nesse direito. Irmão, só há um justo juiz. Só há um justo juiz.
E fora disso, quem julga, quem acusa é o acusador. Ele não está precisando de funcionário não, ele faz isso bem pra caramba. Ele faz isso bem demais. Só há um que pode julgar a gente com justiça. Jesus não está procurando o evangelho, irmãos. Jesus está procurando filhos, está procurando servos, adoradores, está procurando pessoas apaixonadas, alicerçadas, que querem viver a palavra integralmente e ter um relacionamento real com Ele. Eu volto para a música que eu cantei antes. Se ela lembrasse mais do começo, se a gente lembrasse mais do começo, mesmo sendo assim, pobre pecador, eis o meu. Quando você entende quem você é, quando você se lembra quem você é, quando você entende que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e essa graça que alcançou a sua vida, você precisa ser canal para que essa graça alcance outras vidas. Você começa a olhar para o outro com problemas, mesmo que não seja um problema, mesmo que seja aos seus olhos, com mais compaixão, com menos ditadura, de que olha, não te incomoda daí, ó. Tá fazendo isso, não vai fazer nada? Você não vai excluir da igreja? Você não vai disciplinar? Você não vai botar no banco? Porque é a nossa justiça. Como a gente quer que aconteça. A religiosidade faz isso com a gente. Nós servimos a Deus e achamos que estamos na posição de julgar o outro. Você não é amado mais do que o outro só porque está no processo de santificação, meu irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não precisa da sua santificação. Eu dou um soco no estômago de Thaís, está falando besteira agora. Deus não precisa da sua santificação, sabe por quê? Porque Ele já é santo. A santificação serve para você. A santificação é para você. Então você não é mais bonito, mais amado, mais maravilhoso, com poder de julgar só porque se acha no processo de santificação. A ordem, se você está no processo, se você está andando em retidão, amém, glória a Deus por isso, meu irmão. Continua mesmo, continua buscando mais, servindo mais, mas abra o seu coração, porque isso não te faz juiz de ninguém. Você precisa ter o coração aberto, sensível ao Espírito Santo de Deus, para cuidar do seu irmão, para ser mais próximo do seu irmão. Para mim, o terceiro erro de Marta foi ainda pior que os demais. A religiosidade, nosso coração enrijecido, faz com que a gente haja como se a gente estivesse dando ordens para Deus. Ordena ela que me ajude. Ah, Marta, você se acha tão superior, tão próximo de Jesus, que acha que você tem direito de dar ordem para Ele? Nós precisamos entender o que está escrito lá em Filipenses, se você quiser abrir Filipenses 2:5. Esse texto falou muito no meu coração essa semana, preparando essa mensagem para você. Fala do próprio Cristo. Filipenses 2, de 5 a 11. Ele fala: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o máximo, Ele é quem pode dizer, Ele é quem pode julgar. Nós somos filhos, nós não somos donos, Ele é Senhor, nós somos apenas servos. Ele governa e nós somos seus súditos. Nós não daremos ordem a Deus. Deus não é gênio da lâmpada, não está aqui para fazer os seus desejos. Você não pode, tem que parar de agir como uma criança mimada que quer o maior pirulito da loja de doces e fica chorando, chorando e fazendo com que Deus faça apenas o que você quer. Em algumas versões lá do texto de Marta e Maria, fala que Maria estava distraída, Marta estava distraída nos seus afazeres.
E é só disso que Satanás precisa para tirar a gente do lugar certo. Uma distração. Uma história que o Wagner contou há muito tempo atrás, tem muito mesmo, de um bispo. Ele fazia, um padre, de uma pequena comunidade. Ele cuidava da comunidade, estava sempre com todo mundo, e aquela comunidade crescendo, e todo mundo cuidando uns dos outros. E aí, Satanás mandou 2 demônios para tentar derrubar aquele padre. Estava fazendo muito bem lá. Mas tudo que fazia o padre não caía. Tudo que fazia o padre, não sei o quê, e desviava e vambora, e aquela comunidade ali cada vez mais junta, mais unida. E aqueles 2 diabos foram conversar com Satanás. Eles falaram, não sei o que está acontecendo, não. A gente já tentou de tudo para derrubar aquele padre. E o padre está pensando quem ele é? Não cai, não? Ah, não é possível. Deve ter alguma força, alguma coisa. E nós viemos aqui perguntar ao senhor o que a gente pode fazer para derrubar aquele padre. Você já tentou isso? Já tentou aquilo? Já tentou aquilo outro? Já sei. Fala com ele o seguinte, que o padre da cidade vizinha, é muito amigo dele, estão os 2 na mesma batida. Então, diz para ele que ele foi promovido a bispo. E em pouco tempo aquele padre que se achava fazendo tudo com o coração na obra, fazendo com que começou a pensar, poxa, mas eu estava fazendo tudo certo, estava tudo bem. E aí aquele padre foi caindo, a comunidade se envolvendo, até que uma distração consegue derrubar todas as coisas. Uma distração fez com que Marta olhasse mais para si mesma do que para o Senhor da obra. E aí, uma vez distraída pelos seus afazeres, ela não conseguiu perceber o quanto ela poderia continuar sendo usada por Deus. Quando nós estamos distraídos, o desânimo está ali do lado, e aí vem o cansaço, e você não consegue mais pensar, e aí vem o desânimo, e vem todas as coisas que uma coisa acarreta a outra. Eu lembrei também de um texto de Elias, e aí os pastores me ajudem, porque eu não tive tempo de pesquisar, eu lembrei agora de manhã, um texto de Elias, que Elias foi lá, enfrentou os profetas, todos aqueles profetas de Baal, aquela coisa toda, aquela batalha, e não fez nada, né? Viu o Senhor guerrear por ele. Então foi uma vitória especial. Mas um capítulo depois, a rainha falou que ia pegar ele e ficou com medo. Ô Senhor, me leva, porque eu não quero passar por isso. Uma distração. Um momento que ele baixou os olhos, que ele deixou de ver aquele Deus que foi lá, que estava guerreando por ele. Elias. Olha quem foi Elias, né? Então, por que eu estou falando de Elias agora com você? Porque a gente não sabe o que houve com Marta depois. Sabe que vai aparecer várias partes da Bíblia e tal. Mas a solução para um coração que se distrai, que perde o foco, que sai do rumo, que deixa de ser um coração focado no Senhor e passa a ser um focado nas atividades, nas circunstâncias, nos problemas, e tem o seu coração enrijecido pela religiosidade, enrijecido pela dureza dos nossos dias. Há solução sim, porque Deus está te chamando de volta. Escolha a melhor parte. Senhor, não te importas? Elias teve não te importas dele. Só não está vendo essa mulher que matar. Elias teve não te importas. Você pode estar no seu momento de não te importas. E eu tenho um segredo para contar para você, se você não entendeu até agora. Sim, ele se importa. E ele quer ouvir a sua lamentação como ouviu a de Marta. E ele quer responder a sua lamentação como respondeu a de Marta. E ele quer que você, depois das respostas dele, se levante e continue no seu foco. A segunda pessoa que eu quero falar, e aí eu não vou demorar mais muito, só para vocês não me mandarem embora logo, é Maria. É Maria. Maria, eu li uma vez um pastor falando sobre ela, que Maria era a luz do sol para os trovões de Marta. Era o freio da locomotiva chamada Marta. A inclinação de Maria seria deslizar pela vida, pairando, cheirando as rosas, e Marta vindo logo em seguida, cortando as rosas em V, colocando num vaso junto com o samambaia para levar e ornamentar a mesa. Era como se fosse água e vinho. E isso é interessante como Deus faz a gente tão diferente. Glória a Deus por isso.
Você já pensou uma igreja só de pastor Wagner? Nem a comunidade cantava. Bora! Agora já pensou uma igreja só de pastor Drake? Vamos sentar aqui, vamos bater um papo, vamos analisar bem essa situação. A gente... ano que vem, né? Mas enfim, cada um com o seu ponto de vista. Um precisa ser rápido, outro, calma aí, vem cá, vamos planejar. Legalmente, a gente tem que ter uma segunda chance. Não, vamos sentar aqui, vamos ficar só adorando o pastor Daniel, eu sou os seus pastores agora. Vamos ficar adorando, já tá aqui todo mundo baiar, vai ser maravilhoso e tal, não sei o quê. E graças a Deus nós somos criados seres diferentes. E Marta e Maria são pessoas diferentes. Mas eu não acho também o que falam por aí de Maria, que era um ser contemplativo, um ser que simplesmente sentava, já tô acabando, Theo, fica comigo, vai dar certo. Um ser contemplativo, preguiçosa, não. Eu acho que ela começou aquele dia recolhendo os cajados, uma imaginação de novo, pelo amor de Deus, não acho que estava na Bíblia não. Recolhendo os cajados dos homens, colocando no canto, servindo vinho para todo mundo que estava com sede, organizando a sala. Eu acho que ela começou produtiva, tá? Porque era assim, a mulher, ela sabia o papel dela, ela sabia, ela foi criada naquele povo e ela sabia que precisava ser daquela forma. Eu não imagino ela simplesmente apática, esperando Marta mandar ela tomar água, buscar água, ou esperando alguma coisa cair do céu. Não imagina ela assim, não. Ela de fato foi atraída pela voz de Deus. Ela foi atraída por aquele amor que ela não tinha, de repente, até aquele momento entendido, apesar de conhecer Jesus. Mas é como se fosse aquele dia que você entende a mensagem do Evangelho, faz igual os adolescentes lá de Pinheiros fazem. Sabe? Marta estava passando por esse momento, que ela tinha entendido, cara, faz todo sentido. Faz todo sentido. E isso, para mim, é a melhor parte em relação a Marta e Maria. Por quê? Marta senta aos pés de Jesus, mesmo sendo uma coisa que não se esperava fazer, mesmo sendo uma coisa que ela não devia fazer. E não tem muito o que fazer. Eu tenho certeza que quando Jesus chegou naquele momento ali, inesperado, ela fez o papel dela, mas foi irresistível para ela também parar aquele momento e ouvir as palavras de Jesus. E aí quando você ouve Jesus falando assim, Marta, você está tão preocupada com as coisas, Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que essa frase diz para mim? Marta, você também tinha a opção de estar aqui sentada. É isso que me comunica. Você também tinha essa opção. Mas Jesus em momento nenhum fala assim, Marta, você não faz igual a Maria e vem sentar aqui. Não, por quê? Porque elas são pessoas diferentes. Cada uma no seu jeito, nas suas limitações. O momento de Marta pode ter sido outro momento. Ela pode inclusive já ter passado por esse momento no meio dos seus afazeres. Era muito comum que as mulheres ouvissem falar de Jesus enquanto serviam à mesa. Quem sabe aquela mensagem já tinha sido feita real, ou não, ou foi fazer depois. Mas enfim, ele não quis que igualar as duas. Você tem a oportunidade, mas vocês são diferentes. Eu vou te alcançar da forma que ministra o seu coração. É como se fosse assim, eu e o Mateus andamos juntos, beleza. Aí vem alguém falar de Jesus da mesma forma. Pode tocar no coração dele, não pode tocar no meu. Porque nós somos pessoas diferentes. Deus se faz real. Quantas vezes a gente prega para um montão de meninos o tempo todo? Fala que alcança um, não alcança o outro. Ah, que ele nunca vai ser alcançado? Não é o momento daquele ali. Então, assim, ela podia ter quebrado a rotina, Marta? Podia. Mas Jesus não exigiu isso dela. Você entende? Ela tinha uma escolha. Ela podia ter escolhido a melhor parte. Mas Jesus não fala assim, larga tudo aí, senta aqui, porque é isso que vai acontecer. O que eu acho interessante dessa história é que você pode estar achando que eu posso estar falando assim, não, então vamos todos parar de servir, vamos só ficar aqui estudando a palavra, ouvindo os pastores pregarem e tal, mas é justamente ao contrário. Lá em Tiago 2, 17 e 18, ele fala assim, está no meu negócio. Assim também a fé, por si só, não vem acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostrem sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. É muito diferente.
Se a gente ficar focado só na dureza, nas coisas do nosso dia a dia, nós vamos nos esvaziar. Nós vamos passar por esse processo que Marta passou, por esse coração enrijecido que Marta passou. Sendo que os pés de Jesus é um lugar que a gente precisa passar todos os dias. Tem uma frase de Martin Lutero que fala o seguinte: uau, eu tenho muitas coisas para fazer hoje, eu vou precisar acordar mais cedo para orar mais. A gente faz justamente o contrário. Quando a gente tem muitas coisas para fazer, a gente deixa de orar. E é nos pés de Jesus que a gente pode mudar qualquer situação do nosso dia. Tem muita coisa para fazer? Acorda mais cedo e ora mais minutos do que você oraria num dia comum. Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado. Havia uma escolha para ser feita. E Marta escolheu o trabalho, somente o trabalho, o tempo todo o trabalho, sem parar, para se encher e continuar trabalhando. Esse foi o erro do meu irmão. Não era o trabalho em si, mas entender que você precisa se encher, que você precisa estar alimentado, que você precisa buscar, para aí sim você continuar a trabalhar. Eu quero terminar essa palavra com vocês. Eu conversei com vocês, as mulheres, né? Acho que a maioria estava um dia. Eu fiz uma dinâmica que eu não vou repetir agora. Na verdade, é uma continuação dela. Um dia eu peguei um copo, e se você for enchendo de água um copo assim, a água isso vai esburrando, ok? E você vai ficar só a água, o transbordar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a gente vai se enchendo do Espírito, e aí tudo que tem de ruim, de petrificado como Marta, é posto para fora. E aqui eu fiz um copo com água, cheio de Espírito, alguém já pronto para trabalhar. Na intempérie da vida, em tudo que a gente passa, a gente recebe muitas sacudidas, né? E a gente recebe muitos problemas, muitas coisas que a gente não sabe o que fazer, não sabe o que esperar. Quando você for sacudido pela vida, o que você vai transbordar? O Espírito? Ou as pedras que estão em você? Depois eu li. O que você quer? Porque se você está sendo sacudido e só estão indo as pedras, acho que alguém está precisando se encher mais. Quando você for sacudido pela vida, você coloca para fora aquilo que está dentro de você. Se você está cheio do Espírito, é mais Espírito, é mais graça que você vai espalhar. Você não vê Maria respondendo. Você não vê Maria dar a resposta de Maria. A defesa de Maria veio do próprio Deus. Então aquele que é cheio do Espírito e que passa pelos apertos da vida, a graça vem como resposta de Deus. E você vai espalhando mais graça. E você volta para o secreto e se enche de novo. E se enche de novo. E se enche de novo. Como deu o coração de Maria no mundo de Marta, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor fala tanto ao nosso coração, apesar de quem somos. Muito obrigada, Pai, que nas nossas imperfeições, quantas vezes a gente busca no ativismo, a gente busca com o coração endurecido, coisas que não vêm do Senhor, Pai. Mas que essa manhã nós escolhamos a melhor parte. Sim, nós escolhemos o Senhor, para que em nosso trabalho, em nosso dia a dia, nós possamos ser sacudidos, nós possamos ser levados a derramar graça sobre graça, onde quer que nós estejamos. Fala aos nossos corações, completa tudo que a minha imperfeição não pôde falar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus.